Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia, um texto familiar, Josué, capítulo de número 24, versículos 14 e 15. Glória a Deus. Josué. Está abrindo aqui, obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado. Deixa a outra no gatilho. Glória a Deus. Estou vendo aqui um piano, rapaz, bonito, olha. Coisa linda, né, irmão? A gente mais vê lá é piano, né? Cada casa que você entra tem um piano. Estou vendo o piano aqui, bênção de Deus. Quem vai tocar, pastor, esse piano aqui? Já tem um... Ixi. Oh, glória. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes da gente ler o texto. Quantos mineiros nós temos aqui hoje? Mineiros. 1, 2, 3. Mais algum que eu não esteja vendo? 3 mineiros aqui hoje? Carioca, a maioria, claro, né? Glória a Deus. Irmãos, diante de Deus aqui, todas as igrejas que eu preguei, a maioria do povo é mineiro. Viu, irmão? Eu fui pregar numa igreja e falei, irmãos, tem carioca aqui igual o pastor André? Só eu levantei a mão. Só tinha eu de carioca na igreja. Aí falei, irmão, de Minas Gerais, quem está aí? Aí levantou todo mundo, a igreja toda. Rapaz, como tem mineiro, viu, naquele lugar, viu? Tem mineiro lá. Tinha que ser Estados Unidos da América, Estados Unidos de Minas Gerais. Que olha como tem mineiro. Não é fácil, não. Terra para mineiro, né? Josué 24, versículo 14 e 15. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos ler só o finalzinho do versículo, na parte B, todos juntos, quando eu contar de 1 a 3, vamos lá? 1, 2, 3, só da igreja, por favor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, é um texto muito familiar da igreja, muito usado, muito, colocado para cultos de família e glória a Deus, porque nós estamos em famílias aqui hoje, né? E para falarmos um pouco da história de vida deste grande líder, chamado Josué, a gente não pode começar a falar de Josué sem falar um pouquinho do seu antecessor, que era Moisés, né? Difícil a gente falar de Josué sem deixar de falar algumas particularidades, né? Alguma coisa de Moisés. Moisés, todos nós sabemos, foi um grande líder, um grande profeta, um grande homem de Deus, e Deus chamou Moisés, Deus convoca Moisés, separa Moisés, quando este estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro. Um determinado dia, Moisés estava ali no Monte Horebe, numa planície, conduzindo as ovelhas de seu sogro, e aproximadamente 40 anos de idade, Deus olha para aquele monte, Deus olha para aquele homem, e Deus estabelece uma chamada para ele. Deus fala com Moisés,
em meio a uma sarça que ardia, que queimava, e esta não se consumia. Deus ali no meio de uma sarça, fala com Moisés, né? Moisés olha para ver, e Moisés não vê ninguém, apenas uma voz, e dentro daquela sarça saiu uma voz que chamava Moisés para uma liderança, para um compromisso, para uma obra grande. Que obra era esta? Deus conclama Moisés, Deus chama, convoca este homem, para que ele fosse diante de Faraó, porque o povo clamava, os gemidos da nação de Deus chegavam aos ouvidos de Deus, então Deus já estava determinado a tirar o seu povo da servidão, da escravidão do Egito. Então Deus ali conclama Moisés a ir diante de Faraó, falar com Faraó e exigir a libertação de seu povo. Moisés era um homem que, embora apacentando ali as ovelhas de seu sogro, Moisés era um homem estudado, Moisés era um homem que sabia, estudou no Egito, conhecia aquele povo melhor do que ninguém. Então Moisés, ele é como se virasse para aquela voz e dissesse: tudo bem, eu conheço aquele povo, eu sei quem é aquele povo, tudo bem, tu está mandando eu ir lá e exigir a libertação do teu povo. Aí Moisés pergunta assim: tudo bem, em nome de quem? Que eu vou lá, diante de Faraó, exigir a libertação do teu povo, da escravidão do Egito. Em nome de quem? Porque Moisés sabia a quantidade de deuses que existia ali no Egito. Então ele pergunta: tudo bem, mas em nome de que Deus? Aí aquela voz simplesmente diz: diga, eu sou o que sou, me enviou a vós outros. Aleluia. Era como se Deus dissesse para Moisés: Moisés, diga apenas, o Deus que existe, aleluia, ainda antes que essa terra existisse, o Deus que já existe, o Deus que permanece, aleluia, o Deus que é Deus antes de tudo que exista, o Deus que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu falar desse Deus. Diga que eu sou o que sou, me enviou a vós outros, bendito seja o nome desse Deus. Então, a missão de Moisés era liderar o povo de Deus, né, da saída do Egito, né? E a Bíblia também vai nos informar, irmãos, que em Êxodo, capítulo de número 34, esse mesmo Moisés, que liderou o povo, que passou pelo meio do mar, o homem que falou face a face com Deus, né? Ele não entra na terra prometida. Com 120 anos aproximadamente, Moisés, Deus mostra as campinas de Moabe, Deus mostra aquele melhor da terra, aquela terra que emanava leite e mel, né? E Moisés, ele não entra na terra, Moisés morre ali em Moabe, e ele não vê, ele não entra, ele vê, mas não entra na terra prometida. Então, após a morte de Moisés, Deus, ele prepara um outro líder. Esse líder se chama Josué. E Josué, em um momento, irmãos, Josué já, né, um homem que tinha experiência, ele tinha visto, né, tudo aquilo que Deus orientava a Moisés, um homem que estava lado a lado com Moisés, né, um homem que ele via, né, ele tinha ciência de tudo aquilo que Deus fazia através da instrumentalidade de Moisés. Esse homem cheio do Espírito, né, ele chega uma hora que ele indaga. No capítulo 1 de Josué, você vai ver isso. Josué estava triste, Moisés morto, e agora a incumbência, como é que seria dar continuidade para levar o povo até aquela terra prometida? Como seria? Quem é que faria isso? Então Josué, diz o texto, estava com o semblante caído, triste, tanto é que Deus anima a Josué, né? O capítulo 1 de Josué é um capítulo é uma mensagem de autoajuda, né? De levantar a estima. Deus estava dizendo para ele: olha, Josué, assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo, não tire a tua visão deste livro, não se aparte deste livro, né? Medita nele. Deus deu a regra para Josué, Deus deu as orientações a Josué, para que Josué fosse próspero, para que ele tivesse êxito, né, nessa jornada.
estava sendo experimentado, o homem que estava sendo treinado para exercer a liderança deixada com Moisés, ele prestava atenção a tudo, a todo mandamento que Deus dava a Moisés para o povo. Esse homem, irmãos, ele estava sendo tão experimentado que a Bíblia nos mostra uma batalha em Êxodo capítulo 17, verso 14, uma batalha do povo de Deus contra os amalequitas, uma batalha contra o rei Amaleque. Moisés chamou esse moço, que já estava liderando o exército, e disse para ele: olha, separa os homens, os melhores, os capitães, os líderes, porque vocês vão para a batalha contra os amalequitas. E aqui, irmãos, eu vejo como Deus estava preparando Josué para assumir uma grande responsabilidade. Porque Deus, quando vai colocar algo na mão de alguém, Deus não coloca assim de uma hora para outra, não. Deus experimenta, Deus prova, Deus separa, né? Deus unge, Deus capacita, e depois daquele experimento é que você vai ver se o camarada tem condições de assumir. Deus vai olhar do céu e vai ver se ele tem condições. Então nesta noite eu creio que mesmo essa prova que você passa, essa dificuldade que você está, essa luta que você está, creia nisso, é um laboratório de Deus para a tua vida, é uma preparação de Deus para a tua vida. Por quê? Porque eu tenho certeza que se você passar por essa, lá na frente, Deus vai ter algo grande para colocar em suas mãos. E Deus, quando coloca algo grande, é coisa grande. Você tem certeza disso, que Deus está te preparando? Então prepara, meu irmão, porque a qualquer hora você vai ser aprovado e Deus vai entregar em tuas mãos aquilo que Ele estabeleceu para você. Então Josué estava sendo treinado ali. Moisés chama ele, e Moisés diz para ele: ó, Josué, vocês vão para a batalha, eu vou lá para o cume do monte orar. A Bíblia diz então que Moisés subiu o cume do monte, foi orar. Moisés estava intercedendo pelo povo, intercedendo para que os israelitas vencessem aquela batalha, né? Moisés vai para o cume do monte orar, e a Bíblia vai me informar, irmãos, que chegou um determinado momento, Moisés estava orando no cume do monte. E quando Moisés levantava as suas mãos, aqui eu vejo algo interessantíssimo para a igreja. Quando Moisés levantava as suas mãos, o povo de Deus prevalecia na batalha contra os amalequitas. Porém o texto também vai me informar que, por as mãos de Moisés serem pesadas, tinha determinado momento que Moisés cansava. As mãos de Moisés caíam, desciam. E quando as mãos de Moisés desciam, irmãos, os amalequitas prevaleciam contra o povo de Deus. E naquela hora, irmãos, eu vejo o poder ali da unidade da igreja. Por quê, pastor? Porque naquela hora, dois homens, um homem chamado Arão, irmão de Moisés, e o outro chamado Ur, cada um chega de um lado. Chega um de um lado, pega um dos braços de Moisés e levanta. O outro chega do outro lado, pega o outro braço de Moisés e levanta ele. Ou seja, era um de um lado e outro de outro. Cada um pegava um dos braços de Moisés e levantava ele para cima. Colocaram ele sentadinho numa pedra e levantavam os braços dele. E quando eles seguravam e levantavam os braços de Moisés, o povo de Deus, os israelitas, prevaleciam na vitória contra os amalequitas. Sabe o que é isso, querido? Eu vejo aqui o poder da unidade da igreja. O que é uma igreja unida? Porque o maior prazer do inimigo é ver uma igreja dispersa, é ver uma igreja espalhada, é ver uma igreja que cada um faz o que quer, cada um segue a direção a seu bel prazer. Mas eu vejo aqui o poder de Deus numa igreja unida. O que é isso, pastor? É cada um de um lado pegando o braço de outro e levantando. Ou seja, é um pregando, é outro evangelizando, é outro orando, é outro pastoreando, é outro contribuindo, e assim a igreja vai avançando, prevalecendo, vencendo de vitória em vitória, de glória em glória. É o que Isaías disse: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse:
esforça-te. Pegue na mão pelo menos de duas pessoas que estão do seu lado e diga para ele: vamos juntos assim, irmãos, de mãos dadas, de braços dados, glorificando a Deus junto, pagando o preço junto, dando glória junto, e assim a igreja vai avançando, o poder de Deus vem nela, e a igreja unida, ela tem fogo, ela tem unção, a igreja unida, ela não perde batalha, porque o Deus da unidade está no meio dela. Você crê nisso? Levante a tua mão para o céu, levante. Oh, cadê o crente da igreja unida aqui hoje? Você vai vencer pelo poder da unidade. Então este era Josué. Este era o homem que Deus estava preparando. E no capítulo de número 24, deixa eu avançar, porque a hora aqui voa, né, irmãos? A hora aqui é uma bênção, voa aqui é uma beleza. No capítulo 24, nós vamos ver Josué aqui, irmãos, já em uma condição já de uma idade avançada. E eu observo que Josué, outra coisa que o Senhor está ministrando ao meu coração, a gente olha para a vida de Josué, e eu já vi alguns dizendo que Josué, um homem de muito sucesso, um homem de muitas vitórias, mas Josué também teve as suas decepções, né? Porque eu já vi alguns dizendo que a vida de Josué, o ministério, a liderança de Josué, sucesso total. Não. Josué, como homem, também teve os seus fracassos. Josué teve as suas decepções, né? Porque tem gente que olha para o crente, olha para a igreja, acha que tudo são flores, né, irmão? Ele vê a gente rindo em meio à dificuldade. A vida de crente é uma bênção, né? Tudo são flores. A igreja só vive em festa, a igreja... Não é nada disso não, meu filho. Jesus disse o que para nós? No mundo tereis só bênção? Não, o que ele disse? No mundo tereis aflições. Mas aí ele continua dizendo assim, ó, mas tem de bom ânimo. Porque se ele venceu, a igreja que está firmada nele também pode vencer, para a glória do seu nome. Então Josué, irmãos, eu olho aqui que foi um homem que também teve algumas decepções. Quer ver só? Capítulo 9 de Josué vai nos informar, irmãos, que Josué estava, vou usar uma linguagem aqui bem contemporânea, Josué estava arrebentando. Josué, ninguém estava, a promessa de Deus, ó, ninguém se susterá diante de ti. Isso é verdade. Josué de luta, irmão, vencendo, Josué estava terrível. Quando chega no capítulo 9, um povo chamado Gibeonitas, é como se eles soubessem, pastor Roberto, eles tiveram ciência, eles diziam, rapaz, Josué está tomando tudo que é terra que aparece na frente. Os gibeonitas montaram uma estratégia, falaram, não, peraí, vamos conversar com ele, vamos lá fazer uma aliança, vamos lá conversar com esse homem, porque ele vai chegar aqui, vai tomar a terra toda, vai fazer aqui, né, acabar com a gente, destruir tudo. Aí tiveram uma ideia, foram até Josué. A Bíblia diz, irmãos, que eles juntaram ali os líderes, foram até Josué. E o capítulo 9 de Josué vai dizer o seguinte, que eles apresentaram quando chegaram diante de Josué e dos líderes, apresentaram algumas características ou alguns comentários. E disseram assim, olha Josué, nós viemos de uma terra muito distante. Viemos de longe. Primeira mentira, eles não estavam longe, eles estavam a 40 quilômetros do arraial de Josué. Então, não era considerado longe, era perto. Eles conheciam bem Josué, eles estavam próximos a Josué. Segundo, capítulo 9, verso 12, eles disseram assim, olha, nós até trouxemos algo. Este pão que nós tomamos aqui, ele até estava quente. Mas, como nós viemos de muito longe, o pão já está seco, já está, né, bolorento, né? Já está desse jeito aqui, nós viemos aqui, trouxemos tudo, mas ó, está desse jeito aqui, nada, irmão. O pão já veio seco e bolorento de lá. Terceiro, disseram que vieram em missão de
paz a Josué. Olha, nós viemos em missão de paz. Também, olha, nós viemos aqui, Josué, em nome do teu Deus. Viemos aqui em nome do teu Deus. Olha o que eles disseram, irmão, verso 9. Nós viemos em nome de Deus. Viemos aqui lhe ajudar. Coisa tremenda, irmãos. Eles apresentaram para Josué essas particularidades. Viemos em missão de paz. No versículo 11, ele diz que eles até chamaram-se de servos. Olha, viemos como teus servos. É como se ele dissesse, nós viemos te servir. E no verso 9 ainda disseram que vieram em nome do Senhor. Josué, nós vamos te servir, somos teus servos. Viemos em nome do Senhor. Viemos te servir. Só que Josué aqui, irmãos, Josué não vigiou. Por quê, pastor? Porque um dos ensinamentos que Moisés deixou para o povo foi o seguinte, Êxodo 34, 12, olha o que Moisés disse assim: abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não te sejam por cilada. Josué, quando os homens vieram fazer aliança com ele, Josué abraçou, os líderes abraçaram. Abraçaram tanto que juraram em nome de Deus, proteger os gibeonitas, e Deus não tinha mandado proteger ninguém. Deus não tinha mandado fazer aliança com ninguém. Eles juraram em nome de Deus. Josué não consultou a Deus, jurou em nome de Deus, protegeu os gibeonitas, guardar os gibeonitas. E sabe o que ia acontecer agora? Josué ia ter que lutar por eles e pelos gibeonitas. Sabe o que Deus está ministrando ao meu coração para as famílias que estão aqui hoje? Muito cuidado, irmãos, com a aliança que você faz em nome da tua família ou teu próprio. Diga para duas pessoas que estão do seu lado, cuidado com as alianças, irmão. Diga para ele, cuidado com a aliança que você faz, ou em teu nome, ou no nome da tua família, ou seja lá o que for. Cuidado com as alianças. Josué fez aliança com os gibeonitas, porque os gibeonitas, irmãos, estavam de olho em tudo aquilo que Josué estava conquistando. Sabe quem são os gibeonitas? Deixa eu contextualizar isso aqui, porque Deus está ministrando no meu coração aqui. Sabe quem são os gibeonitas? São pessoas que conhecem bem a você, gente que vem fazer aliança contigo, gente que traz presente para fazer aliança contigo, gente que vem, bate no teu ombro, diz que é teu amigo, que vem te ajudar, mas na verdade ele quer viver a vida que você vive, ele quer viver o emprego que você vive, ele quer viver a bênção que você vive, ele quer viver o casamento que você vive. E os gibeonitas estão ao nosso derredor, irmão. Josué fez aliança com quem não tinha que fazer. E às vezes, irmãos, a gente se enrola, a gente atrapalha. A gente é como se a gente jogasse a bênção de Deus mais para frente. A gente prorroga uma coisa que Deus quer fazer hoje. Por causa de uma aliança errada, o negócio é prorrogado. E aí depois, o depois é o depois. Aí depois não adianta chorar o leite derramado, meu filho. Foi igual Josué. Josué teve que ir para a batalha, lutar por ele e pelos gibeonitas, porque eles já tinham jurado. E a palavra de um homem naquela época valia muito, meu filho. Eles juraram defender os gibeonitas. Sabe o que estava acontecendo com Josué? Eu vou dizer aqui. Josué estava carregando um fardo. E eu já vi, irmãos, muita gente carregando fardo, viu? Fardo por causa de aliança, de abrir a porta para pessoas erradas. Porque nem todo mundo que vem dizendo que é nosso amigo não é, irmão. Nem todo mundo que vem à nossa casa quer nosso bem, a gente tem que vigiar. Minha avó sempre dizia isso, o presbítero Israel sempre dizia, cuidado quando você abrir a porta da sua casa. Até quem você põe dentro da tua casa, você tem que orar, pedir direção a Deus. Porque na nossa mesa, irmão, não sei porque o Espírito de Deus está ministrando isso ao meu coração aqui. Irmão, na nossa mesa a gente tem que botar sentado quem verdadeiramente tem aliança com Deus, igual nós temos. Não adianta, aí tem hora que a gente vai carregar fardo, irmão. Ah, pastor, eu errei. Tudo bem, nós somos seres humanos.
eu errei, pastor, agora estou carregando esse fardo, estou com esse problema, estou com essa luta, aleluia, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração aqui nesta noite. Talvez você entrou aqui nessa condição, sabe, dizendo, pastor, eu não vigiei, eu não orei, achei que essa amizade era boa, achei que esse negócio era bom, mas não era, e agora eu não sei como desfazer. A Bíblia diz que Josué, no capítulo 10, foi para a batalha, irmãos, foi para a batalha. Ele tinha que lutar por ele, lutar pelos gibeonitas. A batalha foi grande, foi extensa, aleluia. Era como se Deus olhasse ali, aleluia, para Josué. É como se Deus usasse de misericórdia. É como se Deus olhasse para Josué e falasse, meu servo está lutando por ele, está lutando pelos gibeonitas, aleluia, desse jeito ele não vai aguentar. A Bíblia diz então que Deus, ele com a sua mão poderosa, é como se Deus parasse o eixo da rotação da terra. A Bíblia diz o que, pastor? A Bíblia diz que Deus parou o sol, Deus parou a lua, Deus parou o dia, enquanto Josué não prevalecesse contra os inimigos, Deus não ia deixar o dia correr. Eu vim nesta noite aqui com uma palavra profética. Levante a tua mão direita que eu tenho uma palavra de Deus. Pastor, eu não sei como resolver, não sei agora como sair dessa. Deus está dizendo que Ele pode até parar o céu, parar a terra, Ele vai parar essa aliança, para que o nome dEle seja glorificado, e a tua família e você não se perca, e o nome dEle seja glorificado. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, diga para ela, Deus vai parar isso, diga para ele, profetiza para ele, porque eu estou sentindo a graça de Deus. Diga, Deus vai dar ordem aos seus anjos para parar isso, Deus vai mover os céus e a terra para parar isso, Deus vai te tirar desse laço. Quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar? Eu estou sentindo a graça dele aqui. Deus vai te tirar desse laço. Oh, Espírito de Deus, Ele está aqui, irmãos. Se você glorificar, glorifica. Se tiver glória para dar para Deus, dê glória. Mas Deus está falando com alguém aqui. Ele vai te tirar desse embaraço, Ele vai te tirar desse laço, porque Ele é Deus. A palavra dele diz, quebra o arco e corta a lança, queima os cavalos de fogo. Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. Josué reúne o povo. Deixa eu começar a pregar aqui. Josué reúne o povo, e era um povo de coração duro e realmente obstinado. Diante de tudo aquilo que Deus já havia feito, Josué teve que trazer a memória do povo. Irmãos, Josué naquela multidão, imagine Josué com a família dele, aquele discurso no meio daquela multidão, e de tudo aquilo que Deus havia feito, proporcionado, livrar do povo. Josué ainda teve que lembrar o povo. Capítulo 24, diz assim, verso 3. Aí Josué começa o discurso, dizendo, olha, assim diz o Senhor, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio. Multipliquei a sua semente dele. Olha o discurso de Josué, verso 5. Então enviei Moisés e Arão, feri ao Egito, como fiz no meio dele, depois os tirei de lá. Era uma geração, irmãos, essa geração aqui de Josué, ainda era uma geração que era como se carregasse ainda aquela marca daquela geração passada, aquela geração que ficou dando volta em círculo, né, no deserto, 40 anos, porque não obedeceu a Deus, dando voltinha no mesmo lugar, dando voltinha em círculo, não ia para lugar nenhum. Então Josué chama essa responsabilidade, e dizendo, olha, e clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, ou seja, contando, pregando sobre aquela passagem, né, que Deus rompeu as rodas dos carros do exército ali de Faraó, e deu vitória, o povo passou do outro lado, cantou, foi uma bênção. E Josué, ele chama essa responsabilidade, e no versículo 14, ele diz, olha, agora pois temei ao Senhor, vamos servir com sinceridade, deitem fora os deuses a qual serviram vossos pais,
Ou seja, ele estava trazendo uma palavra, porque ainda tinha gente em cima do muro. Ainda tinha gente duvidoso. Então ele chama essa responsabilidade. E o que me chama a atenção, irmãos, no versículo 15, e aqui que está a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, dizendo o seguinte: olha, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolham hoje quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses, né, que estão da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando. Aí ele termina esse versículo dizendo assim, ó: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você prestou atenção na parte B? Que ele começa, ele mesmo, o próprio Josué, ele se coloca em evidência ali dizendo, olha, porém eu. Depois é que ele diz, e a minha casa. Mas primeiro ele diz, eu. Disse assim, ó, não sei para que lado vocês vão, se vocês vão servir para lá, vão servir para cá, mas ele se coloca diante da família dele e diz assim, porém eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Por que ele começa, irmãos, quando ele começa, ele cita o pronome pessoal, a primeira pessoa, ele está dizendo assim, isso está falando para nós de um compromisso pessoal. Josué estava se colocando diante de qualquer responsabilidade. Josué estava assumindo a responsabilidade. Josué estava chamando para si a responsabilidade. Josué estava chamando para si, independente de qualquer situação do povo. Ele se coloca diante do povo e ele apresenta aquele compromisso. Aleluia. Ele apresenta o compromisso na primeira pessoa. Ele diz, começa por, eu não vou sair desse lugar, mas começa primeiro por mim. Por eu. Sabe o que é que Deus ministrou ao meu coração aqui, irmãos, quando eu estava vindo para cá? Toda mudança, irmãos, toda mudança, todo processo de transformação, seja ele na tua casa, seja ele no trabalho, em qualquer esfera da tua vida, todo processo, primeiro, começa por você. Nós somos tendenciosos em querer que as coisas mudem. Somos tendenciosos, é a natureza humana. A gente quer que tudo mude, a gente quer que o nosso ente mude, o nosso cônjuge mude, a gente quer que mude tudo. E nós somos experts, irmãos, em apontar os erros. Transferir, eu me coloco nisso aqui também, em transferir responsabilidades, delegar. Tem muita gente que sabe muito delegar, delega bastante, né? Geralmente quem delega muito é porque não gosta de assumir o erro por algo que ele delegou que deu errado. Nós somos tendenciosos, irmão, a gente coloca a culpa, é a nossa tendência, mas eu venho nessa noite dizer aqui, aleluia, quando Deus não muda as coisas que estão ao nosso derredor, é porque primeiro Ele quer mudar o nosso interior, Ele quer trabalhar primeiro dentro de nós, para poder mudar as coisas. Você tem coragem para dizer isso para duas pessoas que estão do seu lado? Diga, toda mudança primeiro começa por você. Eu não sei se você vai dar glória no que eu vou dizer aqui, mas eu estou sentindo o Espírito de Deus dizendo aqui, toda mudança primeiro começa por nós. Você lembra de Jacó, irmão? Jacó fugiu. Jacó não queria ver Esaú nem pintado, irmão. Ó. Só que para onde ele ia, meu filho, o problema acompanhava ele. Muitas vezes não é o lugar, meu filho. O problema muitas vezes não está no lugar, somos nós. Aonde Jacó ia, aquele problema com o irmão acompanhava ele. Ele tinha que voltar, meu filho, e consertar as coisas com o irmão. Porque enquanto ele não voltasse, Deus não fazia a obra completa na vida dele.
A Bíblia diz em Gênesis capítulo 28, a Bíblia estava lá dizendo, ele chega, deita ali bonitinho, né? Pega uma pedra, coloca, eu já vi tantas mensagens bonitas sobre Jacó e a pedra, pega a pedra que te atira, a pedra que atirar em você, pega ela, põe de travesseiro, dorme, descansa. Amém, é lindo. Eu já preguei sobre isso também. Agora, sabe o que Deus falou comigo? Que aquela pedra ali, meu filho, era a pedra do problema que Jacó se deparou com ela, e ele tinha que resolver aquilo. Não adianta onde ele ia, esse problema ia com ele. Irmão, problema não foi feito para fugir. Diga comigo, problema. Vamos lá, vamos ver se você está comigo na mensagem. Diga, problema não foi feito para fugir. Problema foi feito para encarar. Problema foi feito para a gente resolver, ou com oração, ou com jejum, seja lá o que for. Mas problema foi feito para a gente encarar ele. Pegue na mão do seu irmão e diga, não foge do problema não, meu filho. Porque senão atrasa a bênção de Deus. Resolve logo esse negócio. Se for perdão, pede perdão logo para o irmão. Se for um negocinho que tem que ajeitar, ajeita logo. Mas resolva logo isso. Libera a bênção de Deus para a tua vida, mas não carrega isso até a morte. Quem está comigo na mensagem? Deixa eu ver quem está comigo, deixa eu ver. Você tem certeza que Deus está ministrando hoje aqui a tua vida? Você tem certeza que Deus está falando no teu coração aqui nesta noite? Pastor, a Bíblia mostra, sim, Jacó estava lá, aleluia. Sabe o que Deus mostra aqui também? Deus fala conosco, quando Jacó dormiu, a Bíblia diz que ele viu, teve uma visão, ele viu o anjo subindo, e ele viu o anjo descendo. Sabe o que Deus está ministrando nesta noite? Quando você, meu filho, resolver esse problema, o anjo vai subir, é como se o anjo subisse e dissesse, Deus, olha lá, aquele crente resolveu, aquele crente resolveu aquele negócio, botou a vida dele em dia. Aí o anjo vai descer na mesma hora. Para quê, pastor? Para trazer a bandeira da tua vitória e entregar na tua mão. Quando você resolver, o anjo sobe, depois o anjo desce para entregar a vitória na tua mão, e o nome do Senhor ser glorificado nesta noite. Levante a tua mão direita para o céu, levante a mão esquerda para o céu, que eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus vai te ajudar nesta hora, aleluia. Você verá a glória de Deus na tua casa. Aí quando ele se coloca a primeira pessoa, depois ele diz, agora é a minha casa, eu e a minha casa. Primeiro negócio é contigo, depois é a tua casa. Deus começa a tratar primeiro em nós. Quando Ele começa a tratar primeiro com a gente, a nossa casa começa a receber o reflexo desse tratamento que Deus está fazendo contigo. Tem hora que é como se alguém olhasse e falasse, nossa, já vi até uma menina falando, nossa, meu pai está diferente, minha mãe está diferente, minha casa está diferente. Não conheço mais, meu pai está muito radiante. Sabe o que é isso? É quando ele se coloca a pedir a Deus para mudar algumas coisas, para resolver. E depois disso, Josué começa a dizer, a minha casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Aleluia. Josué coloca agora toda a sua estrutura, toda a sua casa, a sua família. Josué estava defendendo a sua casa, se colocando na brecha e a sua casa diante do povo, dizendo, olha, nós vamos ficar aqui, custe o que custar, aconteça o que acontecer, nós vamos ficar na presença do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. Aconteça, é como se Josué estivesse dizendo, aconteça o que acontecer, nós não sairemos da presença do Senhor. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, diga, aconteça o que acontecer, não saia da presença de Deus. Isso, ministra para ele, seja o que for, não sai da presença. Fica firme com a tua família na presença.
Josué estava dizendo, eu vou defender, eu e a minha casa. Ele estava dizendo, eu vou defender a minha casa. E quando eu olho para esse texto aqui, o Espírito de Deus me lembra de um guerreiro chamado Samar. Um homem que, quando o exército inimigo veio contra aquele povo, a Bíblia vai dizer em 2 Samuel, e eu encerro aqui, capítulo 23, verso 11 e 12. Veio uma quantidade de inimigos tremenda ali contra aquele povo. Samar era um dos valentes. E a Bíblia diz, irmãos, que todos fugiram. E Samar não fugiu. Samar ficou porque ele precisava defender o seu território, o seu campo de lentilha, que era a sua base. Depois dele, Samar, filho de Ageu, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Verso 12, põe ali, varão. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Aparentemente, alguém dizia, rapaz, tu vai ficar aí? Pedacinho de terra, um campo de lentilha. Qual era o valor financeiro da lentilha na época, irmão? Tinha. Mas Samar se colocou diante do campo de lentilha e disse, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu não vou fugir daqui. Sabe por quê? Samar decidiu ficar ali e lutar pelo seu campo de lentilha. Qual é o seu campo de lentilha, irmão? Qual é o significado desse campo de lentilha para a sua vida? O que significa isso para você? Ah, pastor, meu campo de lentilha talvez não tenha muito significado. Já até disseram para mim que é para eu ir embora, é para eu largar tudo, é para eu deixar isso para lá, é para eu desistir desse negócio. E eu tenho certeza aqui, irmãos, que tem pessoas aqui nesta noite. Estão passando por dificuldades, lutas, problemas na sua casa, com filhos, com família. Talvez alguém já disse para você, larga isso aí. A luta é grande, larga isso para lá. Desiste, foge. Mas eu vim aqui nessa noite com a palavra de Deus para dizer para você, talvez para ele isso não tenha valor, mas você sabe o valor que isso tem para a tua vida. Talvez o inimigo venha te afrontar. Talvez alguém disse para você que o teu filho não tem valor, não vale nada, ele já está perdido. Mas tem uma promessa de Deus sobre a vida dele. Salmo 127, verso 3 e 4 diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor. Escute isso, abre os teus ouvidos. E o fruto do ventre, o seu galardão. Olha o que o salmista diz, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da tua mocidade. Por que flechas, pastor? Porque flechas elas vão longe. Flecha tem direção. Sabe o que Deus está me entregando para te entregar aqui nessa noite? Os teus filhos ainda vão te dar muitas alegrias para a glória de Deus. Pegue na mão do seu irmão e diga, a tua parentela ainda vai muito longe. Hoje pode estar assim, problemática, com dificuldade, mas profetize para ele em nome de Jesus, a tua parentela vai te dar muita alegria, o teu casamento ainda vai te dar muita alegria, a tua família ainda vai te dar muita alegria. Fica de pé em nome de Jesus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Eu vim nesta noite com a palavra de Deus para te dizer, meu filho, não largue, não entregue. É campo de lentilha, mas foi Deus que te deu. Foi o Senhor que proporcionou isso para você. E quando Deus dá alguma coisa para alguém, meu filho, Deus ele sempre dá o melhor.
Você crê nessa palavra que Deus, Ele sempre dá o melhor? Você já viu, pastor Roberto, Deus dando alguma coisa estragada para alguém? Alguma coisa ruim para alguém? Você já viu? Não, eu também nunca vi. Sou nascido, criado na Assembleia de Deus, graças a Deus nunca vi isso, porque Deus, quando Ele vai dar a bênção para alguém, Ele sempre dá uma bênção completa, Ele dá do melhor, porque Deus tem o melhor em suas mãos, e eu vim nessa noite para dizer, você é o melhor de Deus. Ainda que tenha gente que não acredite, mas você é o melhor de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, você é o melhor de Deus, meu filho. Você foi feito à imagem e semelhança dele. O diabo quer distorcer a imagem do homem, a imagem da mulher, quer estragar a imagem. Mas nessa noite aqui tem uma igreja viva, feita à imagem e semelhança dele. Você é o melhor de Deus. Aleluia, Deus te fez, meu filho. Passa a luta, passa a prova, passa, mas tem promessa de Deus lá no final. Você hoje pode estar hoje em meio à luta, mas ela vai acabar, porque Deus, Ele tem um propósito nisso. Samar disse, eu não vou correr. Eu vou encerrar, pastor, já. Eita glória. Samar disse, eu não vou fugir. Fugir para quê? Se eu fugir agora, eu não sei como é que vai ser lá no final, Está no meio do processo. Se você parar agora, fugir agora, você nunca vai saber como é que teria sido se você tivesse ficado e ido até o final. Você vai saber? Não vai. Tem que ficar, meu filho, firme, para saber como é que vai ser o final da história. E o final da tua história, eu profetizo nessa noite, vai ser o melhor possível que Deus tem para você. Aí Josué termina dizendo, olha, não sei para que lado vocês vão. Olha o verso 15, eu encerro aqui. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, olha o que ele diz, escolhei hoje a quem servais. Ele não disse escolham amanhã, ou depois da manhã. Ele disse o quê? Escolhei agora. Pois amanhã pode ser tarde. Não tem um hino que diz assim? Amanhã pode ser muito visto. É desse jeito aí, desse jeitinho mesmo aí. Desse jeitinho aí. Escute, eu encerro agora. Fomos criados por Deus com a capacidade, irmãos, de fazer escolha e tomar decisões. São individuais, ninguém pode tomar uma decisão por você. Ninguém pode tomar, você mesmo tem. Ninguém pode tomar uma decisão pela gente. E escute, a escolha certa ou errada, ela vai implicar em consequências espirituais imprevisíveis. Você lembra de Deuteronômio 30? O que Deus disse? Escolhei hoje, ele diz aqui, te proponho a morte e a vida, a bênção e a maldição. Aí Deus disse assim, escolhe. Só que Deus, né, ele sempre dá uma, deixa pra gente, né? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Josué não é bobo nem nada, irmão. Ele escolheu certo. E se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver várias pessoas que escolheram errado, mas você vai ver muita gente que escolheu certo. Você lembra de José? Quando, a mulher de Potifar agarrou, ele deixou túnica, deixou tudo e ó, sabe que escolha é essa? Escolheu certo. Amém? Moisés escolheu certo. Daniel, quando não se contaminou com o manjar do rei, fez a escolha certa. É isso? Foi para a cova dos leões, o que Deus fez? Fechou a boca do leão. A escolha, irmãos, é tão importante
que hoje é o dia que Deus escolheu para te abençoar. Simples. A escolha é nossa. Viu? Talvez você tenha entrado aqui e algumas coisas não estão certas ou no lugar na sua vida. Mas a bênção de Deus está aqui. Ele diz, escolher hoje a bênção ou a maldição. Ele disse para o povo de Deuteronômio 28, os mandamentos para quem obedece e o que acontece para quem não obedece. Pastor, o que eu tenho que fazer? A escolha é sua. É escolher. Escolher o que, pastor? Servir a Jesus. Abrir o seu coração e deixar Jesus entrar na sua vida. Para que Jesus, ele trabalhe de forma que promova as mudanças necessárias. Né? Porque tem coisa que eu tenho que decidir. Aceitar Jesus, a decisão é minha. É uma decisão minha. Amém? Mas essa decisão vai implicar, irmão, lá no futuro, coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Hoje você toma o primeiro passo. Recebe Jesus. Amanhã, você vai ver Jesus movendo as águas a teu favor.